Viver num lugar onde você tem que dar o melhor de si, mas num ambiente onde as pessoas querem o pior para você, é um desafio só para quem tem o Espírito de Deus. Hoje, no Gente Como a Gente, eu quero falar sobre Daniel, um profeta, um homem que viveu de forma extraordinária, com passagens fantásticas na sua vida, mas que estava vivendo num ambiente altamente hostil. Um homem que estava vivendo fora da sua terra como escravo, mas não é porque ele estava escravo e porque as pessoas o perseguiam que ele deixou de fazer o melhor para Deus. Por isso, Daniel é o nosso personagem no Gente Como a Gente, um homem com quem a gente deve aprender muitas coisas. Pois bem, vamos lá para Daniel. Daniel é um exemplo de fidelidade a Deus. Porque Daniel ele está na fase onde a nação de Israel foi escravizada, foi subjugada pelos babilônios, pelo rei Nabucodonosor. E ele então levado como escravo lá para a Babilônia. E na Babilônia ele, junto com alguns amigos, tido como os mais inteligentes, os mais capacitados para servir nos palácios, onde agora eles eram escravos. Então eles agora têm essa tarefa de servir pessoas que escravizaram, por vezes mataram sua família, seus amigos, e agora eles precisam servir esses opressores. Mas Daniel e seus amigos, eles não vão deixar a fidelidade a Deus e fazer menos. Ao contrário, porque eles entendem que representam a Deus, eles vão fazer de forma cada vez mais excelente. Uma das passagens interessantes é logo no início do livro de Daniel, quando Daniel e seus amigos resolvem assim, a gente não vai se contaminar com as iguarias do rei, a gente não quer se contaminar, e eles resolvem então ter uma dieta vegetariana, e eles falam assim, olha, Deus vai nos sustentar. E aí quando o eunuco, né, que era a pessoa responsável pela cozinha, falou assim, olha, vocês vão me deixar numa situação difícil, porque se eu não der comida para vocês, a comida que foi destinada, eu posso ser morto. E Daniel fala assim, olha, então vou fazer o seguinte, faz um teste com a gente durante 10 dias, dá pra gente somente os legumes e a gente vai se alimentar disso, e no final desses 10 dias você analisa se a gente está mais fraco ou mais forte, tá certo? Vamos fazer esse teste. E aí o eunuco topa. Daniel e seus amigos se alimentam apenas dos legumes e eles ficam mais fortes. Então eles sobressaem tanto na força quanto na inteligência com relação aos demais. E é interessante essa questão. Mas passado essa primeira situação, tem uma segunda situação extremamente difícil, principalmente para os amigos de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque é feita uma estátua para adoração ao rei Nabucodonosor e todo mundo tinha que se prostrar diante de Nabucodonosor. O que acontece? Os três amigos não se prostram. E isso é uma ofensa para o rei Nabucodonosor, e ele manda jogar os três amigos numa fornalha ardente. E o que acontece, você deve conhecer a história, é que eles são jogados numa fornalha com a temperatura aumentada 7 vezes, eles são amarrados, jogados lá na fornalha, e quando o rei Nabucodonosor olha para dentro da fornalha, imaginando que os três ali já estavam mortos, ele é surpreendido ao ver 4 pessoas andando ali, como se dançando ali dentro da fornalha. E a quarta pessoa, a Bíblia aqui vai dizer que era como se fosse um anjo, como um dos filhos dos deuses, e para nós é Cristo Jesus, né? E aí Nabucodonosor chama os amigos para fora, os 3 amigos, né? E eles então vêm para o lado de fora e vê que nem o cabelo foi chamuscado. E é interessante que Nabucodonosor, então lá no capítulo de número 3, ele vai escrever um decreto, melhor dizendo, no capítulo 4, depois dessa situação. Ele vai dizer assim, o rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, olha só o que ele vai dizer,
que a paz lhe seja multiplicada. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio se estende de geração em geração. Interessante que Nabucodonosor vai dizer isso com relação a Deus depois dessa passagem com os amigos ali, os 3 amigos de Daniel. Só que o reino babilônio ele vai cair. E quem vai tomar o reino babilônico vão ser os medos e os persas. E os persas eles vão então agora tomar o reino e junto os servos, os escravos, entre eles Daniel. E Daniel, que era um dos principais escravos ali no reino babilônico, vai se tornar também um dos principais no reino persa, com o rei Dario, Ciro e depois Dario. E com o rei Dario vai acontecer uma situação muito parecida que havia acontecido com os amigos de Daniel. Porque havia ali um reinado novo, muita disputa de poder, e todo mundo sabia da inteligência, da capacidade de que Daniel tinha, e eles vão falar assim, olha, a gente precisa armar alguma coisa para Daniel, porque senão ele vai tomar a liderança aqui, o governo de todas as coisas. E aí as pessoas armaram uma situação, fazendo com que o rei Dario fizesse um decreto para que todas as pessoas se ajoelhassem diante dele, para que não se ajoelhassem diante de outros deuses. E só que Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. E acontece que ele é denunciado com relação a isso, e Dario, como ele tinha assinado um decreto, então ele, muito triste, ele concorda em jogar Daniel na cova dos leões. Pois é, e é o que acontece. Daniel é jogado na cova dos leões, só que Deus intervém nessa situação, os leões não fazem nenhum mal para Daniel. Dario, quando faz isso, ele fica muito chateado, não consegue dormir à noite. Pela manhã ele corre lá com uma voz entristecida, fala assim, Daniel, você está aí, Deus foi favorável a você? E aí Daniel responde que Deus havia fechado a boca dos leões e Daniel é solto. E daí as pessoas que armaram tudo junto com seus familiares são jogados na cova dos leões, e eles não chegam nem ao fundo da cova, e os leões ali os matam, né? Mostrando ali como Deus protegeu Daniel dessa injustiça. E Dario, a exemplo de Nabucodonosor, também faz um decreto. E olha só o decreto do rei Dario. Vai dizer assim no final do capítulo 6, que a paz lhe seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Olha que impressionante. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas do céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. E diz aqui que Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. É interessante a história de Daniel, porque mostra essa fidelidade de Deus, esse governo de Deus, à medida que Daniel e os seus amigos não negociam com a verdade, embora vivendo numa terra hostil como escravos, eles não se deixaram levar pelo sentimento de raiva, de ira, de fazer menos. Eles, porque entendiam que representavam a Deus, eles fizeram sempre mais, foram excelentes naquilo que trabalharam, naquilo que foi dado responsabilidade a eles. Mesmo as pessoas querendo o pior para eles, eles fizeram o melhor deles para Deus. Então, eles não faziam para os reis, eles faziam para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores,
a ponto de tanto o rei Nabucodonosor quanto o rei Dario reconhecerem isso diante de decretos, dizendo que a paz lhe seja multiplicada, que há só um reino e um reino eterno, que é o reino do nosso Senhor. Essa é a história de Daniel. O livro de Daniel tem 12 capítulos, os 6 primeiros contando a história mais pessoal de Daniel e seus amigos, e dos capítulos 7 a 12 as visões apocalípticas. É muito interessante, indico a leitura desse livro como um livro profético, né? Tem muita coisa de profecia, mas muita coisa rica. Por isso, Daniel era gente como a gente, um homem vivendo numa época hostil, muitas vezes cercado de pessoas hostis, mas crente no Senhor Jesus e fazendo agora tudo excelente, de forma o melhor possível para Deus e não para homens. Que Deus assim o abençoe, em nome de Jesus. Amém.